O inverno de 1944, especificamente dezembro, trouxe consigo um cenário de brutalidade e incerteza para as tropas aliadas na frente ocidental. As densas florestas e as colinas cobertas de neve das Ardenas, uma região que se estende por partes da Bélgica, Luxemburgo e França, tornaram-se o palco de um dos confrontos mais sangrentos e inesperados da Segunda Guerra Mundial. Em 16 de dezembro de 1944, sob a cobertura de um clima rigoroso e uma neblina densa, o exército alemão lançou sua última grande ofensiva na frente ocidental. Esta operação, conhecida como a Batalha do Bulge ou Ofensiva das Ardenas, visava dividir as forças aliadas, capturar o porto estratégico de Antuérpia e forçar uma negociação de paz favorável aos alemães. A surpresa foi total. As linhas americanas, que consideravam aquela uma área relativamente calma, foram pegas desprevenidas por um ataque maciço de 3 exércitos alemães, resultando em um recuo inicial e um profundo desarranjo das defesas. Em meio ao caos inicial e à ferocidade dos combates, uma ameaça ainda mais insidiosa e difícil de combater emergiu, adicionando uma camada de pânico e desconfiança às fileiras aliadas. Esta ameaça não vinha de tanques ou artilharia, mas de dentro das próprias linhas. Infiltradores alemães, meticulosamente treinados e vestidos com uniformes de soldados americanos, os GIs. A presença desses impostores semeava uma confusão profunda e paralisante. Eles se misturavam às tropas americanas em retirada ou em movimento, falavam inglês com fluência e carregavam documentos de identificação falsificados. Seu objetivo era claro: desviar o tráfego de suprimentos e reforços cruciais, cortar cabos de comunicação vitais para a coordenação das tropas, espalhar desinformação para minar a moral e a confiança, sabotar equipamentos essenciais e, em última instância, criar um ambiente de paranoia onde nenhum soldado americano poderia ter certeza de quem estava ao seu lado. A tática visava desorganizar a retaguarda aliada e acelerar o avanço alemão. A dificuldade em identificar esses inimigos disfarçados era imensa. Como distinguir um companheiro de um espião em um posto de controle noturno sob a neve intensa e o estresse constante da batalha? As senhas e contrassenhas, métodos padrão de identificação militar, eram frequentemente comprometidas ou ineficazes, pois os infiltradores eram treinados para memorizá-las e para responder a perguntas básicas sobre a cultura americana. Cada sombra, cada voz desconhecida, cada movimento suspeito podia ser um inimigo. A incerteza minava a moral das tropas, atrasava as operações logísticas e de contra-ataque e expunha os soldados a riscos inimagináveis de sabotagem interna. O dilema era crítico: como combater um inimigo que parecia exatamente com você, que falava sua língua e que conhecia seus códigos? Era necessária uma solução que fosse além da memorização superficial. Algo que tocasse a essência da identidade americana, algo que não pudesse ser aprendido em semanas de treinamento intensivo. Foi neste cenário de extrema urgência e desorientação que uma ideia inusitada começou a tomar forma. Uma bala de prata cultural, inesperada e brilhante em sua simplicidade, emergiria como a chave para desvendar os impostores. A solução não residiria em novas armas ou táticas militares complexas, mas em algo tão intrínseco à vida americana quanto a própria bandeira: o beisebol. As perguntas sobre este esporte, que para qualquer americano médio seriam triviais e de conhecimento comum, revelaram-se uma barreira intransponível para os infiltradores alemães, por mais bem treinados que fossem. Esta estratégia, aparentemente simples, transformaria o jogo nacional dos Estados Unidos em uma ferramenta de inteligência militar de precisão, capaz de diferenciar o verdadeiro do falso,
o amigo do inimigo, em meio ao caos da maior batalha que o exército americano havia enfrentado na frente ocidental. A capacidade de responder a questões sobre o beisebol, suas regras, seus jogadores e suas equipes, tornaria-se o teste definitivo de lealdade e identidade, uma prova cultural que nenhum impostor poderia falsificar com sucesso. O inverno de 1944, que já havia estabelecido um cenário de brutalidade e incerteza, viu a intensificação de um dos confrontos mais decisivos da Segunda Guerra Mundial. Em 16 de dezembro, sob a cobertura de um clima rigoroso e uma neblina densa que impedia a superioridade aérea aliada, o exército alemão lançou sua última e mais desesperada ofensiva na frente ocidental. Esta operação, que se desenrolou nas densas florestas e colinas cobertas de neve das Ardenas, uma região que se estende por partes da Bélgica e Luxemburgo, ficou conhecida como a Batalha do Bulge. Para o comando alemão e para Adolf Hitler pessoalmente, esta era uma aposta final, uma tentativa audaciosa de reverter o curso da guerra que já se inclinava decisivamente para os aliados. O objetivo era ambicioso: dividir as forças aliadas, capturar o porto estratégico de Antuérpia, vital para o suprimento das tropas ocidentais, e com isso, forçar uma negociação de paz que pudesse salvar o Terceiro Reich do colapso iminente. A surpresa foi total. E as linhas americanas, que consideravam aquela uma área relativamente calma, foram pegas desprevenidas por um ataque maciço de 3 exércitos alemães, resultando em um recuo inicial e um profundo desarranjo das defesas. Em meio a esta fúria do Bulge, uma ameaça ainda mais insidiosa foi concebida e implementada por um dos mais notórios operadores especiais da Alemanha: Otto Skorzeny. Conhecido como o homem mais perigoso da Europa por suas audaciosas missões anteriores, como o resgate de Benito Mussolini da prisão em 1943 e a Operação Panzerfaust na Hungria em 1944, Skorzeny foi o encarregado de liderar a Operação Greif. Este plano, diretamente ordenado por Hitler, era de uma audácia sem precedentes. A ideia central era usar soldados alemães que falavam inglês fluentemente, muitos deles com sotaques americanos convincentes, e vesti-los com uniformes americanos capturados. Equipados com veículos aliados, como jipes e até mesmo alguns tanques Sherman capturados, ou veículos alemães modificados para se parecerem com os americanos, esses infiltradores deveriam se misturar às linhas aliadas. O treinamento para a Operação Greif foi rigoroso e intensivo. Os soldados selecionados não apenas memorizavam senhas e informações básicas sobre os Estados Unidos, mas também eram instruídos sobre gírias americanas, costumes, procedimentos militares e a identificação de veículos e insígnias. O objetivo era criar uma ilusão perfeita, permitindo que esses comandos alemães se movessem livremente atrás das linhas inimigas. Suas tarefas eram variadas e altamente disruptivas: desviar o tráfego em encruzilhadas críticas, invertendo placas de sinalização ou dando direções falsas para colunas de suprimentos e reforços, cortar cabos de comunicação telefônica e de rádio, paralisando a coordenação entre as unidades aliadas, sabotar depósitos de combustível, munição e pontes estratégicas, e espalhar desinformação e rumores para minar a moral e a confiança das tropas. O alvo principal eram as pontes sobre o rio Meuse, cuja captura por esses comandos poderia abrir caminho para o avanço alemão em direção a Antuérpia. O objetivo estratégico da Operação Greif era semear o caos e a confusão em uma escala massiva, paralisando a capacidade de resposta aliada. Ao criar um ambiente de paranoia e desconfiança, onde nenhum soldado americano poderia ter certeza de quem estava ao seu lado, Skorzeny esperava atrasar drasticamente o envio de reforços para a frente de batalha e impedir contra-ataques coordenados.
Essa confusão generalizada criaria uma janela de oportunidade crucial para as principais formações blindadas alemãs, permitindo-lhes avançar e atingir seus objetivos antes que os aliados pudessem se reorganizar. A guerra psicológica era tão importante quanto a sabotagem física. A desmoralização e a incerteza eram armas poderosas, projetadas para desorganizar a retaguarda aliada e acelerar o colapso das defesas americanas. A Batalha do Bulge, já um teste brutal de resistência, se tornava agora um campo de batalha onde a identidade e a confiança eram tão vulneráveis quanto as próprias linhas de frente. A meticulosa preparação da Operação Greif exigiu um nível de treinamento e de simulação sem precedentes para os soldados alemães selecionados. Não bastava apenas vestir um uniforme americano. Era imperativo que os infiltradores se tornassem, para todos os efeitos práticos, GIs. A seleção foi rigorosa, focando em homens que possuíam fluência em inglês, muitos deles com experiência pré-guerra nos Estados Unidos, ou que haviam trabalhado em campos de prisioneiros de guerra britânicos e americanos, onde puderam absorver a linguagem e os costumes. Alguns eram até mesmo alemães, nascidos nos Epoitua, que haviam retornado ao Reich. Esses indivíduos foram submetidos a um intenso curso de imersão cultural e militar, projetado para lhes dar a aparência e o comportamento de um soldado americano comum. O rigor do treinamento alemão focava na memorização de uma vasta gama de informações. Eles eram instruídos sobre as gírias americanas contemporâneas, os sotaques regionais mais comuns, a estrutura de unidades militares americanas, os nomes de oficiais de alto escalão, as insígnias e emblemas de diferentes divisões e até mesmo detalhes triviais sobre a geografia e a cultura popular dos Estados Unidos. Os impostores memorizavam senhas e contrassenhas que seriam usadas nos postos de controle aliados, aprendiam a identificar veículos militares americanos e a operar equipamentos padrão. Além disso, eram fornecidos com documentos de identificação falsificados, incluindo carteiras de motorista, cartões de racionamento e dog tags, todos meticulosamente forjados para parecerem autênticos. A intenção era criar um disfarce tão convincente que, sob o estresse e a confusão da batalha, seria quase impossível de ser detectado. A confiança do inimigo na eficácia dessa tática era alimentada por uma combinação de fatores. A propaganda nazista por anos havia retratado os Estados Unidos como uma nação fraca, materialista e desorganizada, cujos soldados, embora bem equipados, careceriam da disciplina e da tenacidade das tropas alemãs. Essa narrativa distorcida levou o comando alemão a subestimar a inteligência e a capacidade de adaptação das forças americanas. Eles acreditavam que a superficialidade do treinamento dos GIs, em comparação com a doutrina militar alemã, os tornaria mais suscetíveis à desinformação e à confusão gerada pelos infiltradores. Otto Skorzeny, o mentor da Operação Greif, e seus superiores estavam convencidos de que a audácia e o detalhe de seu plano seriam suficientes para sobrecarregar qualquer tentativa aliada de contra-inteligência, abrindo caminho para o avanço das divisões blindadas alemãs em direção ao rio Meuse. No entanto, essa confiança excessiva mascarava um problema fundamental na identificação dos impostores. Os métodos tradicionais de checagem, que dependiam principalmente de senhas e contrassenhas, eram inerentemente vulneráveis. Em um ambiente de guerra rápida e fluida como a Batalha do Bulge, as senhas podiam mudar frequentemente, mas os infiltradores eram treinados para obter as novas senhas através de escutas ou por meio de interações com soldados desavisados. Um inimigo bem treinado para memorizar essas informações superficiais tornava os postos de controle e as patrulhas americanas ineficazes como barreiras de segurança.
Eles podiam responder corretamente às perguntas padrão, apresentar documentos convincentes e se misturar sem levantar suspeitas óbvias. Essa falha nos métodos de identificação permitia que a sabotagem e a desinformação ocorressem sem detecção, exacerbando o caos e a paranoia nas linhas aliadas. A necessidade de uma solução que fosse além da memorização e que tocasse em algo mais profundo e intrínseco à identidade americana tornou-se, assim, uma prioridade crítica para as forças aliadas. A confiança alemã na eficácia de sua Operação Greif, baseada na memorização e na dissimulação, revelou-se um ponto cego crucial. Enquanto os infiltradores eram meticulosamente treinados para recitar senhas, gírias e fatos superficiais sobre os Estados Unidos, o comando americano começou a perceber que havia elementos culturais mais profundos e intrínsecos que não podiam ser replicados com um treinamento superficial de dias ou semanas. A verdadeira identidade de uma nação não residia apenas em informações factuais, mas em um tecido complexo de experiências compartilhadas, nuances linguísticas e paixões coletivas. Essa percepção marcou uma virada estratégica na abordagem aliada para combater a ameaça dos impostores. Os americanos compreenderam que o inimigo, apesar de sua fluência em inglês, falhava em captar as sutilezas da vida cotidiana nos Estados Unidos. Aspectos como os sotaques regionais autênticos, as inflexões vocais que denunciavam a origem de um falante e as nuances de gírias que evoluíam rapidamente e variavam de região para região, eram quase impossíveis de serem imitados com perfeição por alguém que não tivesse crescido imerso naquela cultura. Um sotaque alemão, mesmo leve, ou uma gíria usada de forma inadequada, podia levantar uma bandeira vermelha. Contudo, o elemento mais potente e intransponível descoberto pelos americanos foi o profundo e ubíquo culto ao beisebol que permeava a sociedade americana. O beisebol não era apenas um esporte nos Estados Unidos, era uma instituição nacional, um passatempo que unia gerações e regiões. Conhecer suas regras, seus jogadores lendários, os nomes dos times e seus estádios e as estatísticas era parte integrante da identidade cultural americana para a grande maioria dos homens da época. Para um americano, discutir beisebol era tão natural quanto respirar. Para um alemão que nunca havia tido contato com o esporte, mesmo com um treinamento intensivo, o conhecimento seria puramente acadêmico, desprovido da paixão, do contexto e da familiaridade que vinham de anos acompanhando o jogo. Essa diferença crucial se tornou a bala de prata que os americanos procuravam. Essa percepção levou à criação de um novo e engenhoso protocolo de verificação nos postos de controle. As tradicionais perguntas sobre senhas e unidades foram complementadas e, em muitos casos, substituídas por questões sobre beisebol. A ideia era simples. Um impostor poderia memorizar uma senha, mas não conseguiria simular o conhecimento instintivo e a paixão por um esporte que nunca fez parte de sua vida. Assim, algo tão mundano e aparentemente inofensivo quanto um jogo de bola foi transformado em uma ferramenta de inteligência militar de precisão, capaz de desmascarar o inimigo disfarçado. A cultura americana, em sua forma mais popular e acessível, tornou-se a arma mais eficaz contra a Operação Greif. O inverno rigoroso de dezembro de 1944, nas Ardenas, impunha condições extremas, com temperaturas congelantes e nevascas constantes que cobriam a paisagem e reduziam a visibilidade a poucos metros. Em meio a este cenário implacável, os postos de controle, muitas vezes improvisados em encruzilhadas estratégicas ou pontes vitais, tornaram-se pontos de tensão máxima. Militares da polícia, MPs,
Americanos, exaustos e sob constante alerta, montavam guarda em abrigos rudimentares ou ao lado de seus jipes, com o vento cortante e a neve fustigando seus rostos. Cada veículo que se aproximava da escuridão, cada figura que surgia das brumas do inverno, era imediatamente desafiada. O ranger da neve sob as botas, o zumbido distante de um motor e o comando seco de "halt" eram sons familiares que marcavam a rotina de uma vigilância incessante. Ao parar um veículo ou um grupo de soldados, a primeira ação era sempre direcionar as potentes lanternas militares ou os faróis do jipe diretamente para os rostos dos ocupantes. Este procedimento não era apenas para iluminação. Servia para desorientar o suspeito, observar suas reações e detectar qualquer nervosismo ou detalhe inconsistente no uniforme. A respiração condensada no ar gelado tornava-se visível, adicionando uma camada de crueza à cena. A atmosfera era carregada de desconfiança, pois a ameaça dos infiltradores da Operação Grave havia se espalhado, transformando cada interação em um potencial confronto. Os MPs, que antes se concentravam em controle de tráfego e manutenção da ordem, agora operavam na linha de frente da contra-inteligência com a responsabilidade de diferenciar aliados de inimigos disfarçados. Com uma prancheta em mãos, o MP americano, muitas vezes um jovem que antes da guerra era um ávido fã de beisebol, iniciava o interrogatório. Longe das perguntas padrão sobre senhas e números de unidade, que os infiltradores alemães haviam sido meticulosamente treinados para memorizar, as novas questões mergulhavam fundo na cultura popular americana. A estratégia era simples, mas brilhante. Explorar o conhecimento instintivo e a paixão pelo beisebol, um esporte que era parte integrante da vida de quase todo americano da época. As perguntas eram variadas e projetadas para testar diferentes níveis de familiaridade com o jogo. Podiam perguntar quem joga na segunda base dos Dodgers, exigindo conhecimento atualizado sobre os elencos e posições dos times da Major League Baseball. Ou o que é um infield fly? Em uma questão que testava a compreensão de uma regra específica e mais complexa do jogo. Algo que não poderia ser aprendido por memorização superficial. Outras perguntas incluíam: qual o nome do estádio dos Yankees? Que demandava conhecimento sobre os locais icônicos do esporte, ou quem foi o MVP da World Series do ano passado, que exigia familiaridade com os destaques e prêmios recentes. A genialidade residia na natureza improvisada dessas perguntas. Os MPs, como fãs genuínos, podiam variar as questões espontaneamente, tornando impossível para os infiltradores prever e preparar todas as respostas. Eles também podiam questionar sobre apelidos de jogadores lendários como Sultan of Swat para Babe Ruth, ou sobre a diferença entre termos como strikeout e walk, que para um americano eram parte do vocabulário comum. O momento da verdade chegava quando a pergunta sobre beisebol era feita. A princípio, o impostor, confiante em seu treinamento e disfarce, tentava manter a calma. No entanto, a súbita e inesperada natureza da questão sobre um esporte completamente alheio à sua cultura natal provocava uma clara dissonância cognitiva. Os olhos antes firmes podiam se arregalar ligeiramente. A postura, antes relaxada, ficava tensa. Seguiam-se segundos de silêncio pesado e constrangedor. Um silêncio que para o MP significava muito mais do que uma simples pausa. Era a ausência da resposta imediata e natural que qualquer americano teria. Os impostores tentavam, então, diversas táticas. Alguns balbuciavam desculpas esfarrapadas, como "não sou muito fã de beisebol" ou "estou muito cansado para pensar nisso agora". Outros tentavam blefar, misturando nomes de jogadores ou termos aleatórios, mas a falta de contexto e a pronúncia incorreta de nomes ou gírias americanas denunciavam sua farsa. Esses escorregões no vocabulário
A hesitação prolongada e a incapacidade de responder a algo tão inerente à cultura americana eram sinais inequívocos. Para um MP, que talvez passasse os verões acompanhando as ligas menores e os noticiários esportivos, a falta de familiaridade com o beisebol era tão estranha quanto um soldado alemão que não soubesse o nome de Hitler. Contrastava drasticamente com a resposta de um verdadeiro GI, que geralmente respondia com um sorriso, uma resposta imediata e, muitas vezes, uma breve e apaixonada discussão sobre o time ou o jogador em questão. O MP não observava apenas as palavras, mas a maneira como eram ditas, a fluidez e a naturalidade da resposta. A ausência dessa fluidez cultural era a prova definitiva. Com um aceno discreto, o MP dava o comando de prisão, e o som metálico das algemas selava o destino do infiltrador, marcando o fim de sua farsa e a prevenção de uma potencial sabotagem nas linhas aliadas. A implementação das perguntas de beisebol nos postos de controle, uma tática culturalmente inesperada, teve um impacto imediato e profundo nas operações aliadas durante a Batalha do Bulge. Rapidamente, os resultados concretos da estratégia começaram a surgir, revertendo a vantagem inicial obtida pelos infiltradores da Operação Grave. Em vez de se depararem com um inimigo invisível e indetectável, as forças americanas ganharam uma ferramenta eficaz para desmascarar os impostores. Relatórios de inteligência e depoimentos de MPs da época indicam que várias equipes de infiltradores alemães foram detidas em um curto espaço de tempo. Embora um número exato seja difícil de determinar, devido à natureza caótica da batalha e à descentralização dos postos de controle, estimativas sugerem que dezenas de soldados alemães disfarçados foram capturados nas primeiras 48 a 72 horas após a disseminação da nova diretriz de interrogatório. A maioria dessas detenções ocorreu em postos de controle improvisados, encruzilhadas estratégicas e pontes, precisamente os locais onde a Operação Grave pretendia causar o maior dano. Muitos desses infiltradores foram pegos antes mesmo de conseguirem completar suas missões de sabotagem ou desinformação. Por exemplo, grupos que se dirigiam para cortar cabos de comunicação ou para desviar colunas de suprimentos foram interceptados, seus planos frustrados antes de serem executados. A velocidade e a eficácia dessa detecção preventiva foram cruciais para mitigar o impacto da operação alemã. A consequência mais imediata e significativa foi a drástica redução da confusão e da paranoia que Skorzeny havia planejado. Antes da implementação das perguntas de beisebol, a incerteza sobre quem era amigo ou inimigo gerava atrasos significativos no movimento de tropas e suprimentos. As checagens improvisadas, baseadas em um conhecimento cultural que os alemães não possuíam, foram eficazes em cortar a raiz dessa desconfiança. As sabotagens a depósitos de combustível e munição, que eram um objetivo primário dos infiltradores, foram minimizadas. A interrupção das linhas de comunicação, um fator crítico para desorganizar a coordenação aliada, também foi reduzida. O redirecionamento de tráfego, uma das táticas mais insidiosas da Operação Grave, foi amplamente neutralizado. Os infiltradores eram instruídos a mudar placas de sinalização, fornecer direções falsas e até mesmo se passar por MPs para guiar colunas aliadas para emboscadas ou para longe de seus objetivos. Com a nova tática de identificação, a capacidade desses impostores de operar livremente nas linhas de retaguarda americanas diminuiu drasticamente. As colunas de veículos que antes podiam ser desviadas por um GI com informações falsas, agora tinham uma camada adicional de proteção. A simples incapacidade de um infiltrador de responder a uma pergunta sobre beisebol em um posto de controle
significava que uma potencial sabotagem ou um desvio de rota era evitado, protegendo recursos vitais e garantindo que as tropas chegassem aos seus destinos corretos na frente de batalha. Essa rápida neutralização dos infiltradores fez com que a janela de confusão esperada pelos alemães encolhesse drasticamente. O plano de Skorzeny dependia de criar um caos prolongado que duraria tempo suficiente para permitir que as principais formações blindadas alemãs avançassem sem resistência significativa na retaguarda. No entanto, em poucos dias, a eficácia da Operação Greif foi severamente comprometida. A capacidade dos aliados de identificar e capturar os impostores restaurou a ordem e a segurança nas áreas de retaguarda, protegendo os flancos americanos e as rotas de suprimento. A frustração dos planos alemães foi evidente. A esperada desorganização massiva não ocorreu na escala desejada e o efeito psicológico de paralisia foi mitigado. A Operação Greif, embora audaciosa em sua concepção, falhou em atingir seus objetivos estratégicos de longo prazo, em grande parte devido à inesperada e engenhosa contramedida cultural americana. A proteção dos flancos e das áreas de retaguarda permitiu que as forças aliadas se concentrassem em conter o avanço alemão na frente de batalha, sem a preocupação constante de um inimigo interno. A capacidade de discernir o verdadeiro do falso por meio de algo tão aparentemente trivial quanto o beisebol transformou-se em um fator decisivo na contenção da última grande ofensiva alemã no Ocidente. A neutralização eficaz dos infiltradores alemães, alcançada pela sagacidade das perguntas de beisebol, teve um impacto imediato e transformador na capacidade operacional das forças aliadas nas Ardenas. Com a ameaça interna significativamente contida, os eixos logísticos cruciais para a sustentação da batalha puderam ser reabertos e mantidos seguros. Estradas e pontes vitais, que antes estavam sob constante ameaça de sabotagem ou desvio, foram liberadas para o fluxo ininterrupto de suprimentos. Isso garantiu que combustível, munição, alimentos e equipamentos médicos chegassem às linhas de frente sem os atrasos e interrupções que a Operação Greif pretendia causar. A capacidade de mover esses recursos essenciais de forma confiável foi fundamental para estabilizar as defesas e preparar as contraofensivas americanas. As colunas militares americanas, que antes se moviam com extrema cautela e desconfiança, temendo ataques ou desorientação por parte de impostores, puderam agora se reorganizar e avançar com uma segurança significativamente maior. A incerteza sobre a identidade de outros soldados ou a confiabilidade das informações de tráfego diminuiu, permitindo uma coordenação mais fluida entre as unidades. Divisões e regimentos puderam ser realocados e reforçados de maneira mais eficiente, sem o temor constante da sabotagem interna que havia paralisado a retaguarda nas fases iniciais da ofensiva alemã. Essa reorganização foi vital para a consolidação das posições aliadas e para o lançamento de ataques coordenados que visavam conter e reverter o avanço alemão. O impacto psicológico nas tropas americanas foi igualmente profundo. A sensação de paranoia e desconfiança que havia se espalhado pelas fileiras, onde cada rosto desconhecido podia ser um inimigo disfarçado, começou a se dissipar. A capacidade de distinguir o amigo do inimigo de forma confiável e rápida restaurou a moral e a confiança entre os soldados. Eles podiam novamente confiar nos colegas e nas informações recebidas, permitindo que se concentrassem plenamente na batalha contra o inimigo visível na linha de frente. Essa restauração da confiança interna foi um fator decisivo para a resiliência e a determinação das tropas americanas.
permitindo-lhes não apenas resistir à última grande ofensiva alemã, mas também iniciar a lenta e custosa recuperação do terreno perdido, pavimentando o caminho para a vitória aliada na Batalha do Bulge. A Batalha do Bulge, com sua brutalidade e a ameaça insidiosa dos infiltradores, revelou uma lição fundamental sobre a natureza da guerra e da identidade nacional. Em um fronte onde as senhas e os planos militares podiam mudar a cada hora, a cultura enraizada de uma nação provou ser uma identidade inabalável, uma fortaleza intransponível para o inimigo. Senhas e códigos eram informações voláteis, sujeitas a vazamentos e atualizações constantes, tornando-os alvos fáceis para a memorização e a dissimulação por parte de um inimigo bem treinado. Contudo, a cultura, construída ao longo de gerações de experiências compartilhadas, tradições e paixões coletivas, era algo que não podia ser fabricado ou assimilado em semanas de treinamento intensivo. Ela representava um conhecimento tácito, uma familiaridade instintiva que ia muito além da mera memorização de fatos. A fluidez cultural era a verdadeira barreira. Essa percepção estratégica destacou um ponto cego crucial na abordagem alemã. Enquanto os comandos de Skorzeny se concentravam em replicar a superfície da identidade americana, uniformes, documentos, gírias e senhas, eles falharam em compreender a profundidade e a ubiquidade dos marcadores culturais que definiam a América cotidiana. Foi precisamente essa América cotidiana, com seu amor pelo beisebol, suas gírias regionais e seus sotaques distintos, que se tornou a ferramenta mais eficaz para desmascarar os disfarces inimigos. O beisebol, mais do que um mero esporte, era um ritual nacional, um ponto de convergência para milhões de americanos, um tema de conversa que transcendia classes sociais e origens geográficas. Conhecer os jogadores dos Dodgers, as regras de um infield fly ou o nome do estádio dos Yankees não era um capricho, mas parte integrante da tapeçaria social da época. Para um americano, essas informações eram parte do senso comum. Para um alemão, eram dados isolados, desprovidos de contexto e paixão. Os sotaques e as gírias, embora mais sutis, também desempenharam seu papel. A entonação correta, a escolha da palavra certa para a situação, o ritmo da fala, tudo isso era quase impossível de ser replicado com perfeição por alguém que não tivesse crescido imerso naquele ambiente linguístico. Um deslize na pronúncia de um nome de jogador ou o uso de uma gíria fora de contexto eram sinais que um MP atento, ele próprio um produto daquela cultura, podia captar. A ironia reside no fato de que o comando alemão, talvez imbuído de uma visão estereotipada da América como uma nação focada apenas em sua força industrial e militar, subestimou a força de sua própria cultura. Eles se concentraram na hardware da identidade, ignorando o software cultural que a animava. A lição final da Operação Greif e sua contramedida cultural é que a guerra é travada não apenas com armas, táticas e logística, mas também com sagacidade e uma compreensão profunda da identidade do outro. A inteligência militar tradicionalmente se concentra em informações concretas, posições inimigas, números de tropas, capacidades de armamento. No entanto, a Batalha do Bulge demonstrou que a capacidade de explorar as lacunas culturais do inimigo, de identificar o que não pode ser ensinado ou memorizado, pode ser tão decisiva quanto qualquer avanço tático. Uma simples pergunta sobre um jogo de beisebol, aparentemente trivial em meio à carnificina de uma ofensiva blindada, tornou-se o divisor de águas entre a vida e a morte para soldados individuais e entre a vitória e a derrota para a estratégia alemã. Essa abordagem inovadora, que transformou o passatempo nacional em uma ferramenta de contra-inteligência, ressalta a importância de olhar além do óbvio em tempos de conflito.
Ela enfatiza que a compreensão do inimigo deve ir além de seus planos de batalha e armamentos, estendendo-se à sua psique, seus valores e suas referências culturais. A capacidade de discernir a autenticidade de um indivíduo, baseada em seu conhecimento cultural intrínseco, provou ser uma tática de guerra assimétrica altamente eficaz. A Operação Greif, concebida para semear o caos e a desconfiança, foi, em última análise, desmantelada por uma estratégia que se apoiou na unidade cultural americana. O legado dessa lição perdura, lembrando que, mesmo nos cenários mais brutais da guerra, a identidade de um povo pode ser sua maior fortaleza e, para o inimigo, seu ponto mais vulnerável.